Volta, volta, volta geral! Volta todo mundo! Que o papo tá bom! Volta aí, hein? Chamar aqui nossa convidada de novo. Rapaz, acho que eu nunca vou conseguir fazer um papo de palhaço com esse tempo que eles dão pra gente. É impossível. É impossível fazer um papo de palhaço com esse tempo que eles dão pra gente. É impossível. Eu ainda não fiz um papo de palhaço que eu conseguisse falar assim, não, vou acabar antes. Ontem, ontem eu falei assim, não, cara, hoje eu tenho que acabar antes, sabe por quê? Porque é um absurdo. A Geni Viegas estava segurando o telefone com as mãos pro alto, porque a conexão dela estava Tadinha, eu ruim. tava com Tava... cãibra. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que acabar antes, mas cadê? Não consegui acabar. Ela, não, eu troco de mão, vamos continuar batendo papo. É É maravilhoso porque, demais. é porque os assuntos são muito legais, né? São muito legais, cara. Pô, É, mais do que legal, né? Isso que a gente está falando aqui hoje. é porque é engraçadão isso, né, Rogério? Porque as pessoas imaginam o meu trabalho de personal organizer como uma coisa fútil, tá? Ainda tem muita gente que diz assim, acha que é uma coisa personal organizer, é coisa de fresco, de quem pode pagar um serviço, porque eu acho que a palavra personal dá uma sensação assim de que é para poucos, e não é. A ideia de é personal organizer, porque o trabalho é personalizado. Porque o que é feito para você não pode ser feito para sua mulher, que não pode ser feito para mim. É importante que cada pessoa, numa casa, se eu for organizar a sua casa, eu levo em consideração você, a sua mulher, seu filho, todas as pessoas que vivem na sua casa precisam ter voz, porque as coisas de uma criança pertencem àquela criança, não pertencem aos pais dela. Então, elas, quando elas já têm, né, obviamente, idade para isso, elas participam da organização do quarto delas junto comigo. E elas sabem exatamente aquilo que elas precisam, que elas não precisam, que elas querem, que elas não querem. É muito mais fácil com criança do que com adulto. Será por quê, né? Então, para gente deixar aqui essa provocação e essa reflexão para essa galera com relação à mala do palhaço, né? Você falou uma coisa tão bacana, né? Que é isso. Por que que eu tenho que ter tantas coisas na minha mala e toda vez que eu acesso essa mala, ela explode e caem coisas, eu tenho que ficar catando, e eu tenho que ficar juntando, e eu tenho que ficar sabe, me fazendo malabares com aquilo tudo para dar certo. Se eu A única coisa que eu preciso é abrir essa mala, entender o que realmente é importante para mim naquele espaço, que cabe naquele espaço, e me relacionar com aquelas coisas de forma mais amigável, de forma mais inteligente, de forma mais bonita, de forma mais agradável. Isso é organização, isso é planejamento. E você falou uma coisa com relação até o palhaço, e eu quero trazer um pouquinho isso para o alimento. Tem pessoas que têm pouquíssimas coisas, extremamente minimalista. Mas na hora de fazer a sua própria comida, na hora de comprar os alimentos, são extremamente exagerados. E aí compram coisas que não dão conta de usar e acabam desperdiçando comida, desperdiçando alimento. E tem pessoas que não sabem cozinhar pouco. Então, tem duas pessoas na casa e ela faz comida como se fosse para uma família de 5, 6 pessoas. E aí sempre sobra comida. Eu queria chegar no pote, tá? Essas pessoas normalmente têm muitos potes, porque a comida que sobra elas colocam no pote, colocam na geladeira. E depois vai para o lixo do mesmo jeito. É verdade. Porque amanhã ela vai fazer uma outra comida. Então, a reflexão do que é suficiente, do que é necessário, é para tudo.
Água demais mata a planta. Amor demais sufoca. Tudo precisa ter o tamanho que precisa ter. É o suficiente, é o que eu estava falando lá na live do Márcio. Quando você tem mais do que o suficiente, significa que alguém no outro extremo é carente. Não é? Eu tô aqui anotando, né? Porque essa não é? essa última frase, eu acho que é tremendo. Tudo precisa ter o tamanho que precisa ter. É uma maturidade. Suficiente. A gente precisa entender o que é suficiente para minha vida. O que é suficiente para eu comer e me sentir satisfeita e não empanturrada. Às vezes as pessoas engordam porque elas fazem uma quantidade de comida e por culpa elas comem mais para não desperdiçar. Experimenta fazer a quantidade exata que você come. Então, se você vai fazer arroz, por exemplo, você faz 1/4 de xícara só para aquela refeição. A quantidade de legumes você faz meia cenoura, digamos. E aí você come aquilo até acabar. Não é para sobrar. É para fazer a quantidade que você coma naquela refeição. E na outra refeição você vai fazer outra comida. E depois você vai fazer outra. Quando você começa a ter esse tipo de consciência, você começa a fazer uma economia tão maluca de tempo, de dinheiro, de desgaste, de idas ao supermercado e de tantas outras coisas que se diz assim, gente... E de pior de tudo, né, querido? Com desperdício de alimento. O alimento é sagrado. Se você compra aquilo que você precisa, você gasta menos plástico, vem menos bolsa, menos sacola, menos papel, menos lixo, menos tudo. Então, quando eu falo do personal organizer, eu vou lá nesse lugar do meu cliente. O que você come? Por que você tem que ter uma despensa tão grande? Não tem guerra aqui para você estocar tanta comida. O supermercado é na esquina. Você não tem que pegar um cavalo, você não tem que pegar uma carroça e andar 4 dias para chegar até um lugar para abastecer sua casa. O supermercado fica na esquina da casa das pessoas. Ah, mas eu não gosto de fazer compra de supermercado. Ok, mas tem que fazer, né? Eu também não gosto de um monte de coisa, mas faço. Né? Mas é só o pensamento, é a mudança de pensamento, sabe? A mudança de pensamento do que é suficiente para alimentar o seu corpo, para te manter. Ó, as pessoas que fazem cirurgia de redução de estômago, elas aprendem que elas conseguem viver durante meses tomando um pouquinho assim, comendo um pouquinho assim num copinho. Sabe, um copinho de shot de cachaça? A Sim. pessoa se alimenta tomando um shotzinho daquele e vive. A maioria de nós que está aqui hoje nessa live nunca sentiu fome. Sentiu vontade de comer. Fome, poucos sentiram. Vontade de comer a gente tem toda hora. Agora, fome, o fato do seu estômago roncar, ele está roncando, mas você pode ficar sem comer horas ainda, até sentir fome. É só reação biológica só, não é fome ainda. É a reação. Então, a organização passa por aí, sabe? Por esse planejamento do que você precisa comprar, do que você precisa comer, do que você precisa planejar. É o planejamento do que você vai comer. Quando você planeja bem uma dieta, um cardápio para sua casa, você come melhor, você desperdiça menos, você gasta menos dinheiro e menos tempo. Isso tudo porque você parou e planejou um cardápio para 3, 4 dias. Um planejamento de um cardápio pode fazer uma diferença na sua saúde financeira, na sua saúde física, na sua saúde mental e na saúde do planeta, né?
O Porque você planejamento produz menos menos lixo e lixo. você não desperdiça alimento. Olha aí. Cara, planejamento realmente é tudo. Só que eu escuto você falar, e aí estou lembrando que você falou que tem gente que acha que é futilidade a tua profissão. E eu estou escutando alguém falando que eu acho que a partir do momento que a gente está vivendo hoje e que o novo amanhã, o novo futuro estabelecido por essa experiência de afastamento, onde as pessoas Uhum. estão percebendo que não precisam de tanto aquilo, de tanto isso, eu acho que, como é a palavra da moda aí, né? Para lacrar, deveria ter uma aula, um aperfeiçoamento de profissionais como você, para que o comportamento da nação que passou por uma pandemia, pós essa pandemia, se transformasse num comportamento que ia gerar uma nação de verdade, com menos consumo, com menos desperdício, com muito mais organização, com muito mais empatia, né? Olha quanta É coisa, isso olha aí. quantos valores são agregados ao que você faz, Ivana. E que, assim, é Uhum. surpresa para mim, eu entrei lá na tua rede social, eu li tudo, falei, cara, eu estava junto com a minha esposa lendo, e caramba, isso aqui é diferente, porque realmente você falou uma coisa que a nomenclatura atrapalha porque as pessoas não gostam de mergulhar um pouquinho profundo, né? Ah, personal, aí já penso, não, isso é papo para coisa, É para coisa de rico. gente rica, né? E isso não precisa, não. Mas, cara, não entende que quando a palavra personal, no teu caso, significa uma atenção à voz de cada um da tua família. Cara, isso é lindo. Você estava falando, cara, todo mundo tem que ter voz. Claro, Sabe? Todo mundo tem que ter voz. Isso é lindo demais. É muito valor agregado claro. nisso que você faz. Eu tô aqui, assim, bobo. Não, eu tô paspalho. Eu tô, eu tô Mas é muito paspalho. legal. É muito É legal legal, de né? a gente. Eu tenho uma palestra que chama Isso, que eu te a pergunto. Saúde da Casa. E A nessa saúde palestra da eu casa. falo, eu falo sobre alguns passos que a gente precisa para chegar até a casa saudável, né? Então eu falo exatamente isso que eu estou falando para você. Eu falo sobre empatia, eu falo sobre respeito, eu falo sobre exemplo, eu falo sobre comunicação. São os passos que a gente precisa dar, que a gente precisa, é o caminho que a gente faz para ter uma vida organizada e para ter uma casa saudável. Então, primeiro eu tenho que ter empatia pelas pessoas que vivem comigo e entender que cada pessoa é um universo e que eu não conheço essas pessoas como eu penso que eu conheço. Porque quando você vai desenvolver uma relação empática com uma pessoa que você que não faz parte da sua família, você tem uma tensão, né? Você fica assim escutando aquela pessoa. Quando é alguém da sua família, quando é alguém que você conhece, a primeira coisa que você fala, quando a pessoa fala uma coisa diferente daquilo que você espera, você diz assim: "Ah, eu te conheço". É, Ah, para, eu te conheço. Conhece nada. Quem conhece nada? Você não conhece é você mesmo. A é gente se verdade. pega várias vezes falando assim: meu Deus, eu não me reconheci aquele dia. Se você nem se reconhece, o que te dá o direito de achar que você conhece o Falar que outro? conhece alguém. A ponto É de uma dizer: ah, já te arrogância. conheço, você não vai fazer isso, eu te conheço. Aí reforça o É, negativo, você te conheço. Então, primeira coisa é estabelecer uma relação empática com as pessoas que vivem na sua casa. Segundo, respeito. Respeito pelo tempo do outro. Às vezes você já entendeu que a organização é importante para você, mas a outra pessoa que está do seu lado está no outro tempo. É preciso dar a ela a chance do gatilho dela ser ativado. O seu foi, o dela não. Então respeita aquela pessoa. E
o externo é um sintoma. Eu digo que a saúde da casa é muito interessante porque eu me vejo como uma analista de casas, né? Eu entro num quarto de um adolescente e eu sei qual é. Eu começo a perceber. Eu falei, bom, tá tudo bem aqui. Tá uma bagunça total, uma jaula, né? Que cheio de jaula. Então, esse adolescente é saudável. Por quê? A ebulição de hormônios reflete na desordem que está ali em volta. Então, tá tudo bem, né? Tranquilo, respeito aquele momento daquela pessoa. A criança está descobrindo a vida, então, se ela tiver muitas coisas, quem estimula muito a criança são os pais, para começar. As crianças hoje têm muitos brinquedos que não precisam ter. Aí depois, o pai, a mãe enche o saco porque a criança não consegue dar conta, porque ela quer brincar com tudo ao mesmo tempo. Você que deu. Eu tenho um filho de uma amiga minha, uma vez falou uma coisa que eu amei, gente. Ele ficou enchendo o saco que ele queria chupar uma bala e estava perto da hora do jantar. Ele, mãe, deixa eu chupar uma bala só. Ela, não, não, não pode. Está na hora de jantar, não pode, não pode. Aí ela foi, ele encheu tanto o saco que ela foi e falou assim, tá, chupa logo essa bala. Agora só tem uma coisa, se você não jantar... Aí ele virou para ela e falou assim, a culpa é sua, porque você deixou eu chupar a bala. E você que manda em mim. Eu achei genial. Crianças magníficas, E magníficas. aí, e, e é isso que eu acho com relação à quantidade de brinquedo que as pessoas dão às crianças. Depois não dão conta nem de brincar com aquela criança, com aquilo tudo, não dão chance da criança ser criativa. Não, uma vez eu vi o Domingos Montanhês, ai, aquela criatura que se foi, falando. Sensacional. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Falando que ele deixava os filhos dele em momentos entediados. Não tem o que fazer. Puta, que saco, não tem nada para fazer. Ele falou: aproveita. Aproveita o tédio, porque é no tédio que você tem criatividade, né? É naquele momento assim, que saco, não tem nada para fazer. Vai caçar uma coisa para fazer. Que era uma Aí coisa que. acontece. Agora, quando você tem uma criança cheia de coisas, cheias de estímulos, a criança não tem tempo de criar nada. Ela não tem tempo de ter tédio. E o tédio é importante, né? O tédio é importante. O tédio te tira do lugar, te tira da zona de conforto. E é legal você sair da zona de conforto, né? O tédio te coloca num lugar chato, que faz com que você se movimente para sair da zona de conforto. Então, o excesso de estímulo não é legal para a criança, né? Então tá, entramos lá na casa daquela pessoa e aí tem aquela criança, tem o adulto, tem o velho também, né? O idoso. O idoso também tem uma tendência a guardar muitas coisas, né? Porque tem o acúmulo senil, que ele vai se acumulando as coisas em volta dele, que faz isso dá a ele uma sensação de acolhimento e de conforto, de que ele não será esquecido, né? Então, como ele já começa a esquecer de muitas coisas, aquelas coisas acolhem. Então, todas essas pessoas precisam ser levadas em consideração, né? Então, é preciso respeito por cada uma dessas pessoas. Depois do respeito, vem o exemplo, que eu falo sobre o exemplo. Ninguém muda ninguém nessa vida. Esquece. A única coisa que você tem a capacidade de mudar é a você mesmo. Você mesmo. Então, não adianta você dizer para outra pessoa fazer alguma coisa porque você faz e dá certo, porque não adianta. É. O que vai fazer a outra pessoa querer é te ver bem. Então, quando você olha para uma pessoa e diz assim, pô, aquela pessoa é felizona, né? Ela é muito mais tranquila do que eu. O que faz essa pessoa ter mais tempo? O que faz essa pessoa ter mais capacidade de diálogo, mais tranquilidade?
normalmente são pessoas mais organizadas e mais bem planejadas. E aí você quer ser como aquela pessoa. E aí você muda. Então, o que faz o outro mudar não é a imposição, é o exemplo. Concordo plenamente com isso. Se você é uma pessoa chata pra cacete com a sua organização, a única coisa que você vai fazer com que a pessoa que vive com você tenha é ranço e vontade de ser diferente de você para não ser chato. Era como eu via os organizados, sabe? Eu olhava para as pessoas organizadas e achava que elas eram tão chatas. Porque dizia assim, pô, não mexe aí, não faz isso, porque isso aqui não pode tocar porque é meu. Não, porque eu sou assim, porque você é assado. E esse apontar eu achava chato, sabe? Isso é As chato pessoas mesmo. que eu conhecia. Aí eu comecei a conhecer umas pessoas organizadas felizonas. Aí eu falava, pô, que maneiro. Sabe que a pessoa organizada mais feliz que eu conheço, e que foi um grande exemplo para mim, qualquer dia desse a gente vai fazer uma live, eu e ela, que é uma das melhores palhaças do Brasil, que é a Regina Oliveira, do Teatro de Anônimo. Tô chamando ela. A Ela, Regina é um anjo na minha vida, Regina. a Regina, ela faz parte dessa minha palestra. Todo mundo Que no mundo da legal. organização conhece a Regina exatamente por isso, porque eu falava, gente, a Regina é uma pessoa tão maneira. O que é isso que a Regina tem que faz dela, essa pessoa que faz exercício físico, que bebe água, que vai ao dentista, que faz natação, tecido, pilates e ainda sai à noite e viaja? Regina é organizada e não é impositiva. Ela nunca via a Regina falando assim, fulano, por que você não arruma isso? Porque não, ela só é. E aí o fato dela ser dá vontade nas pessoas de ser como ela. É o exemplo, Legal. né? Então, o bom exemplo é que faz com que você tenha vontade de mudar e não a imposição. E, Tenho por 4? último, a Opa, comunicação. Só para a gente resumir. A comunicação é muito importante. A forma com que você fala as coisas faz toda a diferença no resultado. A gente fala muito hoje sobre a comunicação não violenta. O tom que você usa, a altura, né, o volume da sua voz, a forma com que você se dirige. Você tem duas formas de falar uma mesma coisa. Até para você dizer que ama outra pessoa, você pode dizer de forma tranquila, objetiva e simples, ou você pode fazer tanto rodeio que a pessoa acha que você até tem raiva dela, que você nem ama. Dependendo da forma com que você fala. Então, é preciso prestar mais atenção na comunicação, em como a gente se comunica. E eu digo que a gente se comunica muito mal, sabe? Principalmente em tempos de WhatsApp. Já conseguiu organizar? Quem é que está perguntando se eu já consegui organizar o Wagner? É o Jeca, é o Jeca. Gente, o Wagner é muito mais organizado que eu, Jeca. Wagner é meu marido. Muito mais organizado que eu. Sempre foi. Hoje, Eu Jeca vai estar com a gente sexta-feira. É o adoro. Reinaldo. Esse cara não é mole, não. Adoro, adoro. Tem um monte de gente que eu adoro aqui, gente. Um monte de gente, um monte. Um beijo para cada um de vocês. Tem um monte de gente que eu conheço. Ó, a Ingrid, minha aluninha linda que está grávida. Tá Tem um cheio monte de de aluna. aluna minha e tem um monte de gente da minha época de produtora cultural também, tá? Porque eu já fui produtora de teatro de rua e circo, junto com o Libar, junto com o Teatro de Anônimo. Então, tem uma estrada aí de muita gente aqui que eu conheço, que eu amo. Pierre Rosa, pelo amor de Maria Helena. Olha isso, gente, que moral. Estou muito cheia de moral nessa parada. Então, é isso, querido. São esses 4 passos extremamente importantes. Nicolau, tem noção? Alex, muita gente querida aqui. A gente precisa pensar muito nessas questões que eu falei, né, que eu falo sempre na minha palestra. Mas
Sem empatia, que é o que resume tudo isso, não tem A liga. comunicação, não tem respeito, não tem exemplo, não tem nada que funcione. Se você não levar em consideração o olhar do outro, se você não levar em consideração que aquela pessoa tem vontade própria, você faça a sua parte, faz a sua bem feitinha. Se você fizer a sua bem feita, Ricardo, meu priminho querido que eu amo, se você fizer a sua parte de boa, se você fizer a sua parte bem feita, e se você for feliz e coerente com aquilo que você fala, vai dar tudo certo. Esse é o tipo de papo que a gente fica falando assim, cara, eu sou obrigado, só porque eu sou obrigado que tem que parar. Olha o Porque meu a afilhado gente. lindo falando aqui, ó, Arthur, afilhado lindo aqui. Dindinha ama. Eu lembro que eu escrevi lá no Facebook, na chamada, né? Eu falei assim, ó, a gente vai sair maior do que a gente vai entrar nesse papo de hoje. Pelo que eu já tinha lido, pelo pouco que a gente tinha conversado, mas eu fui extremamente surpreendido com a grandeza da coisa. Eu não alcancei em nenhum minuto quando eu escrevi aquilo ali, o que realmente aconteceu aqui. Em momentos como esse, onde a gente está tão distante, mas pode estar tão próximo, o fenômeno do acesso proporcionou para a gente hoje escutar tudo que a gente escutou, aprender tudo que a gente aprendeu, e eu tenho certeza que está acontecendo não é nem mais uma provocação, mas na verdade tremores internos, contrações anárquicas na alma estão acontecendo nesse momento, e o fruto disso vai ser uma reorganização geológica existencial. Vai separar coisas que têm que ser separadas, juntar coisas. Os continentes internos vão mudar. Né? E outra Vão coisa, mudar. Rogério, a organização é uma prática. É uma prática diária. Igual escovar o dente, igual tomar banho, igual todas essas coisas. Cuidar da saúde e cuidar da vida, né? Cuidar do planejamento da casa. É uma coisa, não tem, a casa nunca vai ficar perfeita e organizada e com tudo no lugar o tempo inteiro. Não é para isso que eu estou falando aqui. Casa tem movimento, casa tem vida. O que tem vida muda de lugar. O que a gente precisa é entender que em que lugar eu posso colocar as coisas para que elas tenham uma lógica para voltar para aquele lugar. Então é a lógica. Por que uma coisa não volta para o seu lugar? Porque não existe lógica daquilo estar naquele lugar. Vou dar um exemplo e vai servir para tudo. O copo d'água tem que ficar perto do filtro. Porque se alguém chegar na sua casa e quiser beber água e você der a ela a intimidade de entrar na cozinha e dizer assim, pode se servir, ela vai olhar o filtro ou onde ela vai pegar a água, na geladeira, e ela vai dizer assim, e ela ali em volta, ela vai procurar o copo. Se tiver no outro extremo, se tiver no outro extremo, ela não é lógico que esteja ali. Então, a organização ela busca uma lógica. Por que quando você vai organizar um armário, você coloca calça com calça, vestido com vestido, saia com saia, blusa com blusa, calcinha com calcinha, sutiã com sutiã? Porque quando eu quiser procurar um sutiã, todos os sutiãs estão juntos. Quando eu quiser procurar um vestido, todos os vestidos estão juntos. Eu ainda posso ser mais criteriosa e organizar isso tudo numa paleta de cores. Ou colocar preto com preto, branco com branco, azul com azul. Tudo isso vai facilitar na hora de eu achar, para que eu ache. Então não é frescura quando você vê um armário organizado por cor. É porque aquela pessoa perdeu uma hora do seu dia para colocar aquelas coisas de forma que ela consiga encontrar com mais facilidade ou qualquer pessoa que vá procurar consiga achar. É só isso, não é nada demais. Então pense na quantidade de coisas que você tem e coloque em lugares que faça sentido, que tenha lógica. E aí tudo vai dar certo. E entenda que aquilo vai sair do lugar e que você vai ter que manter aquilo. Então você vai ter que colocar aquilo no lugar de novo.
porque as coisas têm... Ela sai do lugar e a lógica a leva de novo para aquele lugar. E a gente todo dia vai praticar. E quanto menos você acumular, quanto menos você procrastinar, quanto menos você deixar para amanhã, melhor. Porque depois que acumula, aí vai acumulando, 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 dá preguiça, nunca mais você vai lá e mexe. Então, não procrastinar faz com que as coisas funcionem, mas também se dê o direito daquele dizer assim, hoje não, hoje não. Hoje eu não vou fazer, amanhã eu vou fazer. Também se dê esse direito, né? Porque você sabe que em 15 minutos tudo vai voltar para o lugar. Tranquilo, você pode se dar até o direito de hoje não. Então, Isso é fantástico. Isso é não um magnetismo, dica. Né? Isso não é dica, que eu não não, gosto não de dar dica. Não é dica. Isso é só uma provocação para que as pessoas reflitam com relação à quantidade de coisas que elas têm, a lógica de onde ela coloca essas coisas e o fato de não procrastinar e deixar com que as coisas se acumulem, né? Assim, não adianta. Você vai ter que fazer uma hora. Então, se tem que fazer, que faça logo, né? Quanto mais você deixa para amanhã, mais você vai acumulando. Você acumula de hoje, de amanhã, de depois de amanhã e de depois de amanhã. Vai ter que fazer. Em algum momento vai ter que fazer. Então faça, né? Então é isso. Essa é a provocação. E que provocação! A vida fica mais difícil se eu tiver que matar o leão de ontem e de hoje no mesmo dia, né? Putz, você pensou? Então... Ainda desviar das antas que vão aparecendo no caminho. Ó, as zebras, as lacraias. Mas, né? Amiga, Ivana, é tanta coisa. Meu caderno está aqui em erupção aqui, de saberes. Né? Mas a gente vai terminar uma coisa que eu acho que é interminável. A gente vai terminar esse papo, mas a gente vai, sei lá, pro sofá, vai pra cama, a gente vai com isso tudo, porque isso não vai parar de ecoar na cabeça da gente durante muito tempo. E não esqueçam que livro fechado muito tempo numa biblioteca é um cemitério. Essa coisa morta. Bota isso para rodar. Dá vida ao que tem vida, né? Isso aí tá mexendo com a galera aí. Ivana, tem algum plano? Você me falou que da palestra, mas também me falou da casa, né? Nessa casa você dá o seu curso, né? Esse curso era presencial, né? Agora a gente está em isolamento social, mas eu tenho um curso, assim, por um presente do universo. Em setembro do ano passado, nós fizemos um curso online, que é um curso de organização residencial em parceria com a Curseria. E esse curso foi lançado agora, próximo ao Dia das Mães. E de vez em quando a gente faz umas promoções com eles. Então é um curso com 10 módulos que passa por tudo isso que eu falei aqui, só que detalhadamente, né? Por todos os ambientes da casa e fala sobre essa organização. Então, é um curso da Casa Convida. Quem quiser mais informação é @acasaconvida, que é a minha casa escola, ou @curseria. E lá tem o curso da Casa Convida, que é um curso de organização residencial. Mas quem me segue sabe que de vez em quando eu estou falando sobre organização e estou chamando a galera para fazer uns encontros aí no Zoom. Daqui a pouco vai vir essa palestra, vai ser colocada aqui também e vai ser feita para quem tiver interesse. E é isso, eu trabalho como consultora, então mais do que antes, né? Eu ainda ia à casa das pessoas, mas eu já trabalhava bastante online, dando consultoria. Então, quem tiver afim, quem estiver precisando, quem achar que é um momento, e eu acho que é um momento excelente para a gente olhar para dentro, né? É só me procurar no direct. Que eu já, como eu falei, eu sou facinha. Gente, sigam a Ivana Portela em todas as mídias, em todas as redes sociais que ela estiver. Dê um pulinho lá
Eu entrei e fiquei lá, cara, é muito grande, a coisa é maior do que a gente imagina. Você que assistiu o papo até agora você sabe realmente do que se trata. Então eu não preciso nem falar de novo para você seguir, porque se você não seguir, você é um idiota. Porque vai perder uma oportunidade, né? Vai perder uma oportunidade dessa. E eu espero que esses cursos todos aconteçam. E aqui a nossa casa, a Companhia Trinos, a Clau Boutique, nós estaremos à sua disposição para falar para o mundo que ó, o curso começou. Tá? Gente, não percam, nós teremos mais um megafone aí, mais um outdoor seu. Obrigada, querido. Nesse mundão. Vai ser um prazer para a gente divulgar para o mundo isso aqui que a gente pegou uma gotinha. Né? E o papo de palhaço acabou. Oh, que pena! Olha, eu queria te agradecer o convite. Fiquei felicíssima de estar aqui. Esse é um ambiente muito acolhedor para mim. O circo, a rua, a arte, principalmente tão genuína como é a arte, a nobre arte do palhaço, é um lugar onde eu me sinto muito à vontade e acolhida. Estou muito feliz pelo seu convite e estou sempre à disposição do que eu puder ajudar. Que honra. Eu estou por aqui, viu, meu amor? Que honra. Ivana, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Gente, como a gente sempre faz, aquele aplauso virtual. Essa foi Ivana Portela, a nossa convidada de hoje. Valeu, querido. São maravilhosa pra gente, de vida. O que a gente escutou hoje, a gente vai levar pra vida, para sempre. E eu tenho certeza que a gente vai sair melhor do que a gente entrou aqui. E a gente vai se tornar pessoas melhores seguindo esses conceitos. Amém. Ivana, muito obrigado a todos. Beijo. E quando isso tudo acabar, a gente vai se ver em algum lugar. Isso, tá? Com certeza. Gente, valeu, muito obrigada pela atenção. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E aí você fica pensando, né, cara? Como é que comporta todos esses saberes? Porém, um mestre me falou essa semana o seguinte: quanto mais eu conheço, mais perguntas eu faço. Né? E aí, quando eu traço o paralelo com o que eu aprendi com a Ivana hoje, que não adianta eu querer aprender tudo, não adianta eu querer ter muito conhecimento, porque eu só tenho essa cabeça, apesar de ser grande, não vai caber tudo. Né? É melhor eu me apegar àqueles que vão fazer diferença na minha vida agora. Né? E o que você escutou hoje no Papo de Palhaço vai fazer diferença na tua vida agora, na vida da tua família agora, na vida da tua arte agora. E se você pensa que a gente vai terminar isso sem falar nada da mala do palhaço, muito pelo contrário, ela deu todas as dicas, tá? Porque uma mala de palhaço organizada, né, com lógica, ela vai ter empatia, ela vai ter respeito, ela vai ter exemplo e ela vai ser comunicativa. É só você pegar agora e entender isso na hora de arrumar a alma do teu palhaço, que é a mala, pegar esses preceitos e colocar lá. E quando você tiver que arrumar a tua própria alma, não esquece de nenhum deles, porque também vai ficar tudo organizado direitinho, do jeito que tem que ser. Galera, beijão, obrigado. O Papo de Palhaço termina hoje, mas amanhã tem mais. Obrigado por ter ficado com a gente. Vai ficar no IGTV, segue lá as redes sociais, depois vai subir para o nosso canal do YouTube, você vai poder ver esse papo toda hora que você quiser, tá? Obrigado. Ivana, obrigado. Todo mundo, obrigado. Beijo e boa noite.